Olá, pessoal. Vamos começar agora com o nosso conteúdo do semestre. Nós vamos falar agora sobre genética. Então, a primeira pessoa que a gente tem que entender quando a gente fala de genética é sobre o Mendel, que ele é considerado o pai da genética. Foi ele que introduziu os estudos de genética. Então, quem era Mendel? O que ele disse? Gregor Mendel, ele era austríaco, ele nasceu em 1822, ele era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de ser bom aluno, ele tinha dificuldade financeira para estudar. Não é como hoje, pessoal, que a gente tem escola pública, que muita gente tem acesso à escola. Naquela época, o acesso à escola não era para todos. Em 1843, ele entrou como noviço no mosteiro da cidade de Brno, na República Tcheca, e ele foi ordenado monge em 1847, e ele ingressou na Universidade de Viena, onde ele estudou matemática e ciências por 2 anos. Ele queria ser professor de ciências naturais, mas infelizmente ele foi mal sucedido. Quem sabe isso foi bom, né? Porque talvez se ele tivesse sido professor, ele não teria contribuído tanto assim para a ciência. De volta para Brno, ele passou o resto da vida interessado em ciências, então ele gostava muito. Ele fez estudos em várias áreas, ele estudou meteorologia, ele estudou zoologia através da vida das abelhas, ele cultivou plantas, ele desenvolveu novas variedades de maçãs, de peras. E entre 1856 e 1865, o objeto de estudo dele foi as ervilhas. Ele queria entender como as características eram transmitidas de pai para filho. Em 8 de março de 1865, ele publicou um trabalho na Sociedade de História Natural que anunciava as leis da hereditariedade. E esse trabalho, gente, ele não foi entendido na época, ele permaneceu desconhecido até o início do século XX. Quem leu o trabalho não entendeu, então o trabalho ele teve pouco alcance, ele teve pouca divulgação. E somente em 1900, 35 anos depois dessa publicação, é que 3 pesquisadores que trabalhavam de forma independente leram o trabalho de Mendel e finalmente compreenderam o que ele estava querendo dizer. Ele morreu em 1884, sem reconhecimento. Os últimos anos da vida dele foram amargos, cheios de desapontamento. Ele passou a ter que exercer funções administrativas e ele não conseguia mais se dedicar à ciência como antes. Então ele ficou meio que frustrado, porque todo o conhecimento científico que ele produziu, ele não viu resultados disso em vida. Mas hoje o Mendel ele é conhecido mundialmente, ele é considerado o pai da genética e todos os princípios que ele postulou, eles são válidos atualmente. A gente sabe que os mecanismos de herança genética, eles ocorrem realmente como Mendel descreveu. Então ele é um cientista importantíssimo. Então, vamos lá. Por que ele escolheu a ervilha? Então, a ervilha é uma planta herbácea, leguminosa, que pertence ao mesmo grupo do feijão e da soja. Na reprodução, vai surgir vagens. Então, ela vai produzir vagens e as sementes são as ervilhas. Então, a vagem é o fruto e a semente é a ervilha. Por quê? Foi ao acaso que ele escolheu a ervilha? Não. Ele escolheu a ervilha porque é uma planta fácil de cultivar. Ela tem um ciclo reprodutivo curto e ela produz muitos descendentes. Quem são os descendentes? As sementes. Desde o tempo do Mendel, existiam muitas variedades de ervilha. Hoje a gente encontra no mercado uma variedade só. Mas existem muitas outras,
tá? E essas características das ervilhas, elas são de fácil comparação. A gente consegue distinguir de forma muito fácil uma característica da outra. Exemplo, a gente vai ter plantas de flor púrpura, que é roxa, e flor branca. A gente consegue distinguir muito fácil essas características. A gente tem sementes que são lisas e sementes que são rugosas. Outra característica que é fácil de distinguir. Essas plantas também, elas são de flores hermafroditas. Quer dizer que a mesma flor, ela tem o órgão feminino e o órgão masculino. E essas plantas, elas conseguem se reproduzir por autofecundação. Então, elas geram linhagens que a gente chama de linhagens puras. Elas têm autopolinização. Então, elas podem gerar descendentes com a mesma característica da planta mãe. Então, aqui as características das ervilhas que foram estudadas por Mendel. A gente tem a forma da semente, que ela pode ser lisa ou rugosa. A cor, que ela pode ser amarela ou verde. A cor da flor, que pode ser roxinha, púrpura ou branca. A forma da vagem. A vagem, ela pode ser lisa ou pode ser rugosa. A cor da vagem. A vagem pode ser verde ou amarela. A posição da flor, ela pode ser axial, perto dos galhos, ou ela pode ser terminal, na parte de cima dos galhos. A altura do pé, eu posso ter ervilhas com pé alto e posso ter ervilhas com pé baixo. Então, são características que são fáceis de distinguir. Isso facilita o estudo. Então, como que o Mendel fez? Ele, a partir de autopolinização, o que ele fez? Ele pegou e polinizou as plantinhas com o pólen da flor da mesma planta. Então, ele tinha linhagens puras. E ele separou essas características e ele efetuou um cruzamento artificial. O que ele fez? Ele cortou a parte masculina da flor, então a planta ela não conseguia mais se autopolinizar, porque ela tinha somente a parte feminina, e ele pegava a parte masculina de uma outra planta para fertilizar. Ele fazia a fertilização cruzada. Então, essa fertilização cruzada, por exemplo, ele pegou lá uma planta pura de semente amarela e cruzou com uma planta pura de semente verde. Ele notou que todos os descendentes que nasceram eram amarelo. Aí ele pegou 2 exemplares desses descendentes e cruzou novamente. Aí ele percebeu que nasciam amarelos e que nasciam verdes. A partir desses cruzamentos, ele formulou a primeira e a segunda lei de Mendel, que a gente vai estudar numa próxima aula. Ok, pessoal? Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato